Uma grande quantidade de material que é descartado como lixo na natureza pode ser reaproveitado, reutilizado ou reciclado. O isopor pode ser triturado e transformado em arte para decorar o seu jardim ou sua casa. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Para fazer a estrutura deste vaso grande de parede, utilizei garrafas PET. Primeiramente, juntei 5 garrafas e uni com fita adesiva. Depois 4 garrafas que coloquei no intervalo das 5 garrafas. E 3 garrafas, juntei tudo, unindo com a fita adesiva. E aí está a estrutura do vaso. Utilizei uma placa de isopor de 3 centímetros de espessura e uma placa de isopor de meio centímetro de espessura. A de 3 centímetros para fazer a parte de trás do vaso. Então, envolvi a estrutura de garrafa PET com esse isopor. Também coloquei uma placa de isopor no fundo. E está, então, a estrutura envolvida com isopor. Passei tela de arame em toda a volta. Mas marque sua presença. Deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Eu prendi a tela com pedaços de arame. É muito importante colocar a tela, pois ela dará mais resistência ao vaso e também facilita a aderência da massa de cimento. Compartilhe este vídeo nas redes sociais e ajude a divulgar meu trabalho e a fortalecer o canal. Virei as beiradinhas da tela para o lado de dentro. E assim também, reforça a borda superior do vaso. Também passei uma volta de arame na parte superior para deixá-lo ainda mais reforçado. Preparei a massa de cimento e isopor. Com uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e 2 medidas de isopor triturado. Se você quer saber como triturar isopor, clique no cartão aí acima. Acrescentei água aos poucos até atingir o ponto desejado da massa. Apliquei uma fina camada dessa massa em toda a volta. Essa parte de trás, como vai ficar lisa, eu apliquei uma camada mais generosa
e já deixei liso com bom acabamento. Na parte da frente do vaso, apliquei as pedras. As pedras eu modelei com as mãos. Fui pegando pequenas porções de massa e modelando blocos de pedra. Observe que as pedras têm tamanhos e formas diferentes. Deixei um espaço entre elas. Apliquei massa também na parte interna do vaso. Essa parte eu não consegui terminar no mesmo dia, então já estava seca. O que eu fiz? Passei a calda de cimento para umedecer, né, e facilitar a aderência das pedras e dei continuidade ao trabalho, até preencher totalmente a parte frontal do vaso com pedras. Fiz um acabamento na parte superior, cobri com toalhas molhadas para que a massa seque, né, de forma uniforme. E 2 dias depois, preparei uma calda para impermeabilizar com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento aos poucos. Acrescentei corante, a mesma calda que usei para impermeabilizar, para fazer então o contorno das pedras. Aí no caso eu coloquei corante preto e verde. Ficou bem escuro, você pode deixá-lo mais claro se desejar. Passei então em todos os contornos das pedras. Passei essa calda escura também na parte superior do vaso e na parte interna. Utilizei tinta PVA nas cores marrom, verde musgo e amarelo ocre
para fazer os detalhes das pedras. Então, com o pincel levemente sujo de tinta, passei aleatoriamente nas pedras, procurando deixar cada pedra de uma cor diferente. Virei o vaso e aí então fui preparar o fundo do vaso. Deixei as mangueiras para a drenagem de água e apliquei a mesma massa de cimento e isopor. E apliquei a massa até a altura da mangueira que eu deixei para a drenagem de água, para formar aí já os buracos de drenagem. Com a mesma massa, fiz os pés do vaso. Modelei com as mãos como se fossem pedras. Coloquei 3 em cada canto. Duas pedras aí na parte central e uma atrás. Coloquei um plástico, uma cerâmica para deixar no mesmo nível. No dia seguinte, preparei a calda para impermeabilizar. Passei a calda e fiz o acabamento com aquela mesma calda preta, né, escura. Apliquei resina acrílica. Neste vaso, utilizei a resina acrílica à base de solvente. Normalmente utilizo a base de água, mas queria mostrar para você que é possível usar a resina acrílica à base de solvente. O único inconveniente é que ela tem um cheiro muito forte, então é necessário a utilização de máscara para a aplicação dessa resina. E aí está o vaso pronto, né, com a resina. Ela dá um brilho especial, fica muito bonito. Que possamos ser fortes como pedras, mas nunca frios como elas. Que tenhamos a essência de uma semente, mas sem ser frágeis como uma, pois é preciso brotar. Que possamos sempre ser terra fértil e assim termos a sabedoria de refazer o que nos é tomado. Somos parte do equilíbrio do universo. Vamos cuidar dele. Assista também meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal. Compartilhe este vídeo nas redes sociais e ajude a fortalecer o canal. Muito obrigada por assistir até o final.